Bom dia, olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos então dar início à nossa aula dessa semana. Lembrando que estamos aí numa semana de revisão, porque vocês estão se preparando para a AV2, né, que vai acontecer logo, logo. Então, preparei uma semana para a gente revisar todas as matérias que irão cair na sua prova, tá? A começar pelos pronomes, ok? Todos esses que estão aí, ó. Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes, né, indefinidos, tá vendo? Pronomes definidos, tá? Todos esses aí nós vamos rever através das atividades, dos exercícios que eu trouxe, dos textos, tá ok? Sempre tem que trazer texto porque também vai cair na sua prova, né? Então você precisa ter o hábito de leitura, né, interpretação textual. Então, prepara aí o seu material, seu caderno, seu livro, tá bom? Lápis, caneta, para fazer as devidas anotações. Vem comigo, vamos lá. Vou preparar aqui nossa tela. Bom, eu trouxe aqui um primeiro texto, né? Textos pequenos, como vocês podem reparar, né? Vendo? Textos que trazem algum conhecimento, alguma curiosidade, alguma informação, né, bem interessante, tá? E a partir desse texto, a gente vai fazer a contextualização. A gente vai trabalhar a parte gramatical, né? Dos pronomes, como nós já vimos, certo? Nós já vimos que pronomes são aquelas palavrinhas que acompanham, né? Substantivo, ou substituem. É isso? Então, a gente vai precisar retomar a classificação de cada um deles, tá? Então vamos lá, vamos ler esse primeiro texto aqui. Esse texto vai falar sobre o animal, o elefante, né? Ele traz aí uma curiosidade. Talvez você lá na aula de ciências já tenha ouvido, já tenha estudado, ou talvez não, né? Então vamos entender aqui essa curiosidade. A tromba do elefante ela tem duas funções, a de mão e a de nariz. A tromba ela chega ao chão e em sua ponta existem dois dedos que permitem ao elefante agarrar os alimentos e levá-los à boca. A tromba é um prolongamento do nariz e do lábio superior do elefante. Ele respira também pela tromba. Isso faz com que ele, ainda com a tromba, consiga absorver água e depois descarregá-la na garganta e engolir. Então você vê, né? Cada um com as suas características. O animalzinho aí, o elefante, tem a tromba então com essas duas funções. Sabia disso? De mão e de nariz, tá? Então, essa matéria tá lá, ó, Zoológico de São Paulo, né? Foi retirada de um texto, né, maior, o veterinário Jorge e os biólogos. Tá vendo? Eles assinam então essa matéria aí, certo? Eu trouxe para vocês, para não ficar só no texto, né, na fala, a imagem, tá vendo? Da função que ele diz, né, que tem dois dedos, na verdade, essa parte aqui que ele consegue pegar, ó, tá vendo? A flor, né? Interessante, bacana. Legal, né? Vamos lá. Vamos então para as atividades. Questão 1. Aí a gente, né, como eu sempre falo e oriento vocês. Coloquem a resposta aí no seu caderno, não precisa se preocupar em copiar tudo agora, senão você perde muito tempo, tá? Mas a ideia é você acompanhar a atividade, tentar responder, depois você corrige, certo? Então nós lemos um texto. Qual é o assunto, gente, desse texto? É o modo com que o elefante utiliza a tromba para se alimentar? O assunto do texto são as funções da tromba do elefante? O assunto abordado no texto é o funcionamento da tromba na respiração do elefante? Olha aí, vai pensando. O assunto do texto, então, é a absorção da água pelo elefante? E aí?
que esse texto trata, né? O que ele apresenta para gente? Justamente as funções, né? As funções da tromba do elefante, tá? Bem, então vamos lá. Essa parte inicial é a parte que a gente vai identificando, né? A função, o objetivo do texto. Todo texto, gente, ele tem uma finalidade, né? Ele pode ser aqueles textos com função social, pode ser o texto literário, tá? Então, olha só, qual é a finalidade desse texto que nós lemos? Ele tem o objetivo de emocionar o leitor? Será que é isso? Ele tem o objetivo de informar o leitor? Ele tem a finalidade aí de formar uma opinião no leitor? Ele tem a finalidade de divertir? Será que é divertir? Será que é formar uma opinião? Será que é informar o leitor, né? Ele traz aí uma informação pra gente, né? Ou ele quer emocionar o leitor? Emocionar não, né? Qual você marcaria? Informação, né, gente? Isso. Então é um texto informativo. Imagina que quando você vai passear no zoológico, eu acredito que você já tenha ido, e aí tem lá os animaizinhos, bem na frente, né, da exposição dos animais, tem ali uma placa, e essa placa traz toda a informação, não é isso? Daquele animal, né? A origem, o que ele pode comer, o que ele não pode comer, a sua formação, suas características, não é dessa forma? Então, da mesma forma, esse texto, ele traz informação ao leitor, tá? Tudo bem. Então, seguimos aí, vamos caminhando para a questão 3. Identifique a que se referem os pronomes destacados a seguir. Então, olha só, tirei esse trecho lá do texto, né? Levá-los à boca. Repara que o que está em negrito aqui é o los, tá vendo? Está em negrito e sublinhado, né? É o los. E aí, você tem que identificar esse los se refere a que palavra no texto. E olha só, você tem o verbo levar, né? Levar, tracinho, los. Levá-los à boca. Quando você lê levá-los à boca, você precisa identificar que palavra pode substituir o los, ou a que palavra o los se refere. Porque não é essa a função do pronome? Substituir um nome, retomar um nome? Então, se é essa, a gente precisa identificar, né? Esse pronome oblíquo, tá? Ele substitui que palavra? Aí o que você tem que fazer se é na prova? Você tem que voltar lá no texto, né? Procurar ler o parágrafo, o trecho em que você encontra aí essa parte, né, destacada, tá? Então o que eu fiz? Eu trouxe aqui, ó, justamente a parte em que você vai encontrar o los. Então lê aqui novamente. A tromba chega ao chão e em sua ponta existem 2 dedos que permitem ao elefante agarrar os alimentos e levá-los à boca. Então, repara que esse pronome oblíquo átono aqui substitui justamente aquele nome que se refere ao que ele leva à boca. E aí eu te faço uma pergunta. O que é que ele leva à boca? Então, óbvio, né, gente? Tá aqui, ó. Respondeu aí? Os alimentos. Entendeu? Ah, então esse los aqui substitui os alimentos, professora? É, perguntinha deve ser essa. Sim, esse los, logo após o verbo, separado por um hífen, tá? Esse los aí é um pronome oblíquo átono e substitui, ele retoma, né, a palavra aí, ó, para evitar a repetição da palavra tão próxima uma da outra, então ele se utiliza do pronome, então o pronome exerce a sua função, tá vendo? De substituição, e ele se refere então aos alimentos. Por quê? É o alimento que o elefante pega com a sua tromba e leva até a sua boca, tá? Então, muito bem, se você conseguiu identificar. Sempre tendo em mente que esses pedacinhos, né? Esses pronomes oblíquos
sempre se referem, tá? A alguma palavra, né, que já foi dita. Se você parar para pensar mais um pouquinho, olha só. Nós temos o verbo levar, correto? Pensa aí junto comigo. Vamos encontrar a transitividade desse verbo, levar. Qual é a pergunta que a gente faz? Quem leva, leva o quê? Né? Essa perguntinha, lembra? Ela está relacionada aos verbos que não pedem preposição. Então, ele é um verbo o quê? Transitivo direto. Viu como dá para a gente retomar as matérias anteriores e acabar fazendo uma revisão mais aprofundada? Todo verbo transitivo direto, ele pede o quê, gente? Um objeto direto, né? Sim. Qual seria então o objeto direto? Os alimentos, tá? Então esse pronome oblíquo átono, ele substitui o objeto direto do verbo transitivo direto, levar, certo? Então você consegue fazer uma análise mais completa, tá? Faz essa anotação aí, puxa a setinha, coloca assim do lado, ó, levar, verbo transitivo direto. Lois, pronome oblíquo átono. O lois está substituindo a palavra alimentos, né? Se refere aqui aos alimentos, tá? E funciona também como o quê? Objeto direto do verbo transitivo direto levar, certo? Então anota aí. Mais informação, melhor. Na hora de estudar fica mais fácil e você com certeza lembra, tá? Se você não anotar, com certeza você vai esquecer, né? Bom, nossa cabecinha esquece, a gente não é uma máquina. Então anote aí que vai facilitar seu estudo, tá? Muito bem. Vamos partir então para a próxima questão. Aqui na B, eu estava na 3, né? Fizemos a A da 3, ó. Então vamos continuar ainda na 3, ó, que agora é a letra B, tá? Ele respira também pela tromba e isso faz com que ele, então pontinho, pontinho, porque continua, a gente pegou só essa parte porque é a parte aí que nos interessa, correto? Então tá, aí pede para você identificar esse pronome aí que está sublinhado, ele se refere a que palavra? Que palavra ele substitui no texto? Ó, ele respira também pela tromba e isso faz com que ele... Óbvio, né, gente? Quem é que respira pela tromba? Então tá substituindo que palavra? O elefante, né? As duas, ó, tanto aqui no início como no final, tá? Ele respira, quem respira? O elefante. Então você substitui pelo elefante, tá vendo? E isso faz com que ele quem? Novamente, o elefante, tá? Então você identificou aqui um pronome pessoal do caso reto, né? Terceira pessoa do singular, tá? Então puxa também setinha, escreve aqui, ó. Terceira pessoa do singular. A primeira, a segunda e a terceira. O eu, tu, ele, né? Isso, então você puxa a setinha e anota. Ok? Vamos para a letra C. E depois descarregá-la na garganta e engolir. Olha aí, ó, olha aqui. O lá, né, que a gente já sabe, é um pronome oblíquo, átono, correto? Ele está ligado ao verbo descarregar. Tem um hífen aqui, olha só. Então, depois descarregá-la na garganta e engolir. Né? O que, que o elefante puxa com a tromba e descarrega na garganta? Que o texto traz pra gente lá. Isso, exatamente. A água, né? Então, você tem aí o lá substituindo a palavra água. Entendeu? Então, essa é a função do pronome, tá? Você vai encontrar esses pronomes, pode ter certeza que a palavra que ele se refere está no texto. Ele só está aparecendo ali para substituí-lo, para evitar a repetição desnecessária daquela mesma palavra, certo? Então vamos continuando aí. Muito bem. Anota tudo aí, hein? Tá? Assinale a alternativa em que o pronome destacado ele não está corretamente classificado. Então você tem 4 orações retiradas do texto, tá vendo? Você tem algumas palavras em negrito e sublinhada.
elas já estão com a classificação ao lado. O que você precisa fazer é marcar aquela que está errada, né? Ou seja, houve uma classificação incorreta. Então, gente, cuidado com esses enunciados na prova, tá? O aluno lê rápido e acaba confundindo. Ele está pedindo assinale a alternativa em que o pronome destacado não está corretamente classificado. Então, vamos ler aí. Letra A, levá-los à boca. Então, o los, ele está dizendo para a gente que é um pronome pessoal oblíquo, né? Na letra B, isso faz com que ele, isso está dizendo para a gente que é um pronome indefinido. Vai pensando aí. Na letra C, ele respira também. Ele está sublinhado aí, está dizendo que é um pronome pessoal reto. Vamos para a letra D. Vai analisando. Descarregá-la. Lá, ele está dizendo que é um pronome pessoal oblíquo. Então, qual é a classificação que ocorreu aí incorreta? Vamos à primeira. O los nós acabamos de ver, né? Tá correta, é um pronome pessoal oblíquo, tá? Pronome pessoal átono ligado ao verbo, funciona como objeto direto, correto? Muito bem. Mesma coisa acontece na letra D, ó, descarregá-la, levá-los. As duas estão corretas, né? Pronome oblíquo, tá? Agora ficou a B e a C. Olha a C, ele respira também. Nós também vimos no exercício anterior, né? Ainda falei, anota aí. O ele é o quê? Terceira pessoa do singular. E se refere o quê? Pessoa. Então ele é um pronome o quê? Pronome pessoal reto, né? Muito bem. E o isso, gente? Ó, isso faz com que ele. Isso é pronome indefinido? Não, né? Isso, aquilo, aquele, esta, essa. São pronomes que apontam, indicam para algo. Então, são pronomes o quê? Demonstrativo, certo? São aquelas palavrinhas que nós utilizamos quando queremos indicar, apontar, mostrar, né? Alguma coisa, alguma localização dos seres, né? No local, no espaço, no tempo, enfim, tá? Então, isso aí é a nossa, é a letra B, né? Que a gente vai marcar muito bem, que não é indefinido. E aí o que você faz? Se você estiver colocando resposta no seu caderno, você pode colocar a frase e puxar uma setinha, né? Isso não é pronome indefinido, mas é um pronome o quê? Demonstrativo, tá? Então, puxa a setinha aí e escreve pronome demonstrativo, tá certo? É como se estivesse justificando, fazendo a correção, tá? Muito bem. Então vamos seguindo aí para... temos agora um próximo texto, ó. Muito legal esse aqui também. Sempre no final do texto você pode observar que tem a fonte, né? A fonte é de onde a gente tira as informações, é de onde o texto foi retirado, aí apresenta o autor, tá vendo? Ó, Lindsay Zurum, coordenadora de emergência de Médicos Sem Fronteiras. E é interessante, é importante a gente, ao ler o texto, a gente saber do que se trata, né? Nesse caso aqui, peraí. Aqui. Nesse caso aqui, ele está falando dos Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização de pessoas, né, que se voluntariam para ajudar, oferecem ajuda médica, humanitária, e ajudar o quê? Ou ajudar quem? As pessoas que estão em situações de emergência, né? Casos aí que pessoas que enfrentam epidemias, por exemplo, fome, catástrofe, entendeu? Em todo o país, né? Em todo o mundo, né? Então, as pessoas são enviadas, fazem parte aí dessa organização, entendeu? Então a gente vai ler um trechinho aqui, olha só. Eles não são números, vírgula, são pessoas. Vamos ler o que ela fala. O homem à minha frente está envolvendo a si mesmo com os braços, como se estivesse se abraçando, e fala em um tom baixo, mas intenso. Os seus olhos estão com raiva e medo. Ele está vestido todo de preto. Cuecas pretas, camisa preta. Só isso.
Mais nada. Suas roupas estão molhadas do mar e do combustível do barco. Vejo marcas de queimaduras de cigarro em seus braços. Eu lhe garanto que estamos indo à Itália. Falo o meu nome, sorrio. Vejo que ele não confia em mim. Medo e fuga. Denominadores comuns de todos que eu conheço. Não importa o seu país de origem. Então, olha só. É a visão, né, dessa coordenadora aí de emergência, que ela lida todo o tempo com pessoas de diferentes países, com diferentes histórias, né, de situações aí emergenciais, alguns fugindo dos seus países, pessoas com medo, né, tentando buscar uma vida mais segura em outro lugar, tá? E para isso eles enfrentam aí mares, enfrentam viagens, né, diversas formas, tá? Então é um relato aí, um depoimento, né, dessa Lindes, que é uma coordenadora, então, dessa organização Médicos Sem Fronteiras. E a partir desse texto, e olha, gente, eu trouxe as imagens, tá vendo? Dano das crianças, né, ó. Médio, medicamento, tá vendo? Injeção, alimentação, olha só que pequeno, tá vendo? Todos eles aí merecendo cuidados, né? E as pessoas acabam se especializando, levando lá, então, elas sabem fazer, né? Médicos, dentistas, psicólogos, todo o pessoal aí da área profissional de saúde envolvido. Bom, né? Muito interessante saber que existem essas organizações. Gente cuida de gente, né? Isso aí. Então, agora que você já sabe, já conhece, já contextualizei, já apresentei para você, vamos às nossas atividades, ok? Estamos ainda falando sobre os pronomes, né? Eles serão cobrados aí na sua prova, tá? Então, vamos lá. Esse texto que a gente leu, ele é do gênero notícia, depoimento, artigo de opinião ou ele é um conto? Conto não é, né? Eu apresentei para vocês algo real, tá? Algo que acontece, verdadeiro. Inclusive eu falei, né? Foi o relato, foi o depoimento, né? Então, o gênero dele é esse, tá? É um depoimento. Você pode reparar que ela apresenta aquilo que ela vê, pessoas com que ela lida, né? E nesse caso ela apresentou a história de um homem, né? Que aparentemente estava com medo, né? Tinha até raiva da situação, mas estava ali precisando de ajuda, tá? Muito bem. Então você marca aí e é mais próximo, né? Da parte aí que nós pegamos do texto que é um depoimento, tá? Ok. Questão 2. Você vai sublinhar, identificar. No teu caso aí, você vai escrever no seu caderno. O que você faz? Coloca assim, questão 2 e põe letra A. E aí você escreve. O que você vai escrever? Os termos que se referem ao homem na minha frente. Então, olha só, lá no texto tem, né? O homem à minha frente. Então, quais são as palavrinhas, quais são os pronomes, né? Que se referem a esse homem? Ao homem à minha frente, como ela diz. Então, eu vou ler as orações e aí você vai pegar os pronomes que se referem a ele, tá? Lembra que o pronome substitui o nome, correto? Então, olha só. Todo lugar que você encontrar o pronome é sinal de que poderia estar escrita a palavra homem. Então, para não haver a repetição, né, o que ela faz? Ela usa, a autora, né, se utiliza dos pronomes, tá certo? Olha aqui, letra A. Seus olhos estão com raiva e medo. Então, vai anotando aí só pronome que se refere ao homem, né? Seus olhos. Os olhos de quem? Então, você tem aqui, ó, tá? Se referindo ao homem. Letra B. Ele está vestido todo de preto, cuecas pretas, camisa preta. Quem está vestido? Olha aí o pronome que se refere, tá? Letra C. Suas roupas estão molhadas no mar e do combustível do barco. Olha aqui. Roupas de quem? Então, suas, né? Suas roupas, ó. Vai marcando aí. Vejo marcas de queimadura de cigarro. Aonde? Ah, nos braços dele, né? Então, ó, seus. Pronome aí, ó. Seus braços, né? Certo. A letra E. Eu lhe garanto que estamos indo à Itália. Falo o meu nome, sorrio. Então, olha aqui. Se refere ao homem, tá?
Eu lhe garanto. Eu garanto a quem? A ele, né? Então, lhe, pronome oblíquo, se referindo a esse homem aí, tá? Na F, vejo que ele não confia em mim. Então, quem é que não confia na moça? O ele, né? Que substitui a palavra homem, tá? Então, vamos lá. Vou clicar aqui, vai aparecer o círculo em volta aí dos pronomes, ok? Então, ó, seus, pronome possessivo, seus olhos, né? E aí você pode escrever ao lado dos seus, ó, possessivo, tá? Pronome possessivo. Letra B. Ele, né? Ele está vestido todo de preto. Então, ele, pronome pessoal do caso, reto. Escreve lá. Suas roupas estão molhadas do mar. Roupas molhadas do mar. De quem são as roupas? Do cara lá, né? Do homem. Então, suas. Suas, pronome também possessivo. Escreve aí do lado, tá? Possessivo. Vamos lá, letra D. Vejo marcas de queimadura de cigarro, seus braços, né? Então, seus, pronome o quê? Possessivo, ok? Eu lhe garanto, lhe, ó, pronome oblíquo, né? O lhe se referindo aí a esse homem. E vejo que ele não confia em mim. Então, ele também pronome pessoal do caso, reto, ok? Muito bem. Então, não deixa, gente, de escrever o nome do pronome, ok? Aí você já vai também interiorizando, né? Gravando aí, identificando, tá? Quando chegar na prova lá, você não ficar perdido. Pô, esse pronome é qual mesmo? Esqueci, né? Então, você já vai praticando e vai escrevendo aí ao lado, tá certo? Vamos lá. Vou repetir aqui, caso você tenha perdido aí, eu não tenha dado tempo de escrever. Possessivo, pronome pessoal do caso reto. Aqui, ó, pronome pessoal... desculpa, pronome possessivo aqui. Acompanha a setinha. Pronome possessivo, tá vendo? Aqui, ó, o lhe, pronome oblíquo átono, tá? E o ele, pronome pessoal do caso reto, tá? Vamos lá. Identifique as alternativas em que a retomada é feita por meio de um pronome possessivo. Então, olha só, dentre essas que nós falamos, nós temos essas três aqui, né? Seus olhos, suas roupas e seus braços, certo? Então, muito bem. A única alternativa em que o pronome destaque não é possessivo, olha aí. Então, numa dessas aí, existe uma que não é possessivo. Lembrando que o pronome possessivo é aquele pronome que indica o quê, gente? Já está falando, né? Indica posse, certo? Alguma coisa pertence a alguém. Então, você se utiliza do pronome possessivo, tá? Vamos lá. O homem à minha frente está envolvendo seus olhos, suas roupas. Vejo que ele não confia em mim. E aí? As três primeiras são, né? Possessivos, ó. Minha, seus, suas. Olha esse mim aqui, gente. Mim, comigo. Pronome oblíquo. Ok? Então, a D é a questão em que o pronome não é possessivo. Tá certo? Muito bem. Vamos para o nosso último texto. Tá? Histórias divertidas. 7 contos para você morrer de rir. Olha só. Esse texto está falando de um livro, né? Está apresentando aí um livro. Este livro traz 7 histórias. Uma mais divertida que a outra. Quer ver? Em uma delas, um menino que adora comer, ele vence um troll. Ser fantástico, que gosta de se alimentar de crianças. Calma, calma. Ele não existe de verdade. E a invenção é só mesmo para passar o tempo e tirar você da rotina. Outro conto desta obra é sobre um reino governado por uma rainha muito louca, que obrigava as pessoas a dançarem todas as noites. Dançavam tanto, mas tanto, que estragavam seus sapatos diariamente. Agora imagine só, um par de sapatos por dia. Bom, essas e outras narrativas foram escritas no livro por um grupo de contadores de histórias profissionais.
Se você ler, você vai se divertir muito, né? Então vamos lá. Eu coloquei para você a capa do livro aqui, ó. Tá vendo? E o título dele, né, ó, Sapatos Estragados, Galinhas Falantes e Outros Mistérios, tá? Muito interessante. Então, como você tá nesse tempo aí, né, de isolamento social dentro de casa, uma boa leitura é sempre bem-vinda, né? Então, curte lá. Vamos lá. Questão 1. Há uma opinião sobre o livro. E aí nós temos 4 trechos e você precisa identificar em quais ou em qual, né, desses trechos é que está a opinião sobre o livro, tá? Então vamos ler. Este livro traz 7 histórias, até aí tudo bem. Uma mais divertida que a outra. Então pensa aí nesse trechinho aí, ó. Uma mais divertida que a outra. Isso aqui pode ser a opinião de alguém? Sim, né? Se a pessoa conhece, já leu o livro e ela agora quer, de repente, apresentar para alguém, incentivar alguém a ler, ela vai falar, pô, lê, ó, muito legal, né? Uma história mais divertida que a outra. Essa é a opinião dela, tá? Vamos ver as outras. Em uma delas, um menino que adora comer vence um troll. Pensa aí, isso aqui é opinião? Isso aqui não é opinião, né, gente? Isso aqui é um fato, porque é o fato que acontece na história, é o acontecimento, né? O menino, ele adora comer e ele vence esse troll e aí continua narrando lá. Então isso aqui não é opinião, é realmente o que de fato acontece na história. Vamos para a letra C. Um reino governado por uma rainha muito louca. E aí, isso aqui é opinião? Pensa aí. Isso aqui é o início da narrativa, correto? Reino, ó, local, né? Governado por uma personagem, uma rainha. E essa rainha é muito louca. Isso não é opinião, é característica dela. O que comprova, né, essa característica ser dessa rainha é justamente as ações que ela tem. Ela faz todo mundo dançar todos os dias, gasta sapato, enfim. Ok? Então isso não é opinião. Isso é característica, tá? E na D? Narrativas foram escritas no livro por um grupo de contadores de histórias profissionais. Isso aqui é opinião? Pensa aí. E não é opinião, isso aqui é o quê? É a apresentação da narrativa, né? Do livro, ou seja, de quem escreveu esse livro. Isso. Muito bem, então onde nós encontramos opinião aqui, gente? Lógico, né? Na letra A. Aqui, ó. Uma mais divertida que a outra. Quem é que disse isso, né? Quem é que disse que uma história é mais divertida que a outra? Só quem leu, tá certo? Questão 2. Identifique os pronomes demonstrativos. Então, nós temos aí, este livro traz 7 histórias, uma mais divertida que a outra. Nós temos este, né, como pronome demonstrativo. Outro conto desta obra é sobre um reino governado por uma rainha. Então, nós temos aí algum pronome? Então, calma aí. Vamos para a letra C. Essas e outras narrativas foram escritas no livro por um grupo de contadores de história. Temos aqui algum pronome? Temos essas, né? Pronome demonstrativo. Ué, por que então eu não marquei aqui a letra B? Gente, presta atenção. A palavrinha desta, repara só, desta, não é pronome. É uma preposição. Peraí, calma aí, vou explicar. Atenção, olha só. Existe aqui uma contração da preposição de mais o pronome demonstrativo este. Se fosse só esta, seria pronome demonstrativo, tá? Mas não é o caso. Existe ali a contração, ok? Então, quando houver contração, é preposição, tá? Então, você não marca porque não tem pronome demonstrativo aqui. Beleza? Deu para entender? Então, tá show. Vamos lá, continuando, hein? Anote isso aí, isso é importante, hein? Olha que a prova tá chegando. Tem que estudar esses detalhezinhos, tá? Então fica ligado aí, anote isso aí. Ok? Então vamos para o último texto, Os Golfinhos de Noronha. Tinha falado que o anterior era o último, né? Mas não, esse que é o último, tá? Rapidinho, já tá acabando. Os Golfinhos de Noronha. Há no Brasil um conjunto de ilhas muito especial para os golfinhos rotadores.
Uma ideia para quem gosta muito de nadar. Imagina passar a vida toda nadando em meio ao oceano sem avistar terra firme durante a maior parte do tempo. Bater um cansaço? Pois é assim que vivem muitos animais oceânicos, ou seja, aqueles que não vivem junto a praias, né? Aos mangues ou às ilhas. Mas eles vivem vagando em mar aberto durante a maior parte da vida. Esse é o caso de inúmeros peixes, tubarões e baleias, entre outros animais marinhos, tá? É um fragmento aí de um texto que eu trouxe para vocês, então, olha que lindos eles são, os golfinhos. Muito linda essa imagem, né? Vamos ao que nos interessa. O termo muito, ele funciona, ou muitos, né? Ele funciona como um pronome indefinido em qual frase, gente? E aí, você precisa lembrar o quê? Que o muito pode ser também um advérbio de intensidade, né? Então, você precisa identificar quando é que ele vai ser pronome indefinido ou quando ele está ali assumindo um advérbio, tá? Como um advérbio. Olha aqui. Há no Brasil um conjunto de ilhas muito especial para os golfinhos rotadores. Uma ideia para quem gosta muito de nadar, pois é assim que vivem muitos animais oceânicos. Então lembra que pronome substitui um nome, correto? E o pronome indefinido é aquela palavrinha que não deixa definição para gente, né? Não traz ideia certa, né? Ou de quantidade, enfim. Então quando ele diz aqui, ó, pois é assim que vivem muitos animais oceânicos, para que esses muitos animais aqui não dá pra gente uma definição certa de quantidade. Quantos animais oceânicos? A gente não sabe, eu sei que são muitos, né? Mas a gente não sabe a quantidade exata. Então, esse muitos é um pronome indefinido, tá? O outro muito aqui, ó, tá relacionado ao verbo. Ele é então um advérbio de intensidade, ok? Assim como o outro aqui de cima também. Há no Brasil um conjunto de ilhas muito especial para os golfinhos rotadores. Está até intensificando aí, né? Muito especial para os golfinhos. Conjunto de ilhas muito especial, tá? Então, essa última oração aqui, tá? É o pronome indefinido, justamente porque ele não traz exatidão, definição, correto? Questão 2. Na passagem, imagina passar a vida toda nadando em meio ao oceano. Pronome indefinido toda, ele desempenha a função de quê, gente? Ó, imagina passar a vida toda. Ele é um adjetivo, é uma função substantiva ou uma função adverbial? O que você acha? Imagina passar a vida toda nadando em meio ao oceano. Então, esse toda aqui está o quê? Relacionado à palavra vida, né? Então, ele tem uma função adjetiva, tá? Específica, característica à vida, ok? Bem, vamos para 3. Pronome sublinhado exprime a ideia de quê? Indefinição. Então, quais deles aí? Aqueles que não vivem junto a praias. Esse é o caso de números, entre outros animais marinhos. Então, óbvio, né? Ó, entre outros, que outros animais marinhos? Não sabe ao certo. Então, a palavra outros aí explica a ideia de algo indefinido, tá? No trecho, esse é o caso de inúmeros peixes. O adjetivo inúmeros, ele poderia ser substituído por qual pronome indefinido? Ó, esse é o caso de inúmeros peixes. Esse é o caso de bastante, né? Com bastantes aqui vai funcionar também como um pronome indefinido, tá? O vocábulo em destaque ele indica a noção de indefinição na oração. Qual? Quantos golfinhos há em Fernando de Noronha? Quanta beleza podemos contemplar naquela ilha? Você sabe quanto gosto de golfinhos. Então, de novo, relembrando aí, né? Dica, noção de indefinição. Então, pode ser quanta beleza podemos contemplar, ou seja, quanta? A gente não tem definição, a gente sabe que é muita, né? Tanto que ele até exclama aqui, ó. Nossa, quanta beleza, né? A gente pode contemplar naquela ilha. Você consegue entender que existe muita beleza ali, mas você não consegue definir essa quantidade exata, tá? Então aqui é o quanta, ok? E por que não é aqui, gente? Quantos? Ó, porque é uma pergunta e ele é um pronome interrogativo.
Tá certo? Tá? Vamos lá. Aqui também, aquele até intensifica, né? Você sabe o quanto gosto de você. Então, esse quanto aqui, ele não está perguntando, mas está trazendo a ideia de intensidade, né? Gosta muito de golfinho. Na 6, assinale a alternativa em que o pronome destacado não está corretamente classificado. Então, ó, toda, pronome demonstrativo. Muitos, pronome indefinido. Esse, pronome demonstrativo. Entre, pronome indefinido. Imagina passar a vida toda. Aqui você vai ter dois, né, gente? Você tem entre, que não é, que entre é uma preposição. E o toda, né? O toda não é demonstrativo, o toda é indefinido, tá? Só que não tem xizinho aqui para subir. Então você marca aí ou você escreve, tá? Porque faltou o xizinho aqui. Fica sabendo que toda pronome indefinido, ok? Não é demonstrativo, certo? E aí, gostou? Exercícios dos textos, tá? Espero que sim. Não deixe de fazer essas atividades. Se for necessário, veja novamente, tá? A videoaula e os exercícios. Tenta dar a resposta, tá ok? E a gente volta numa próxima aula com mais revisão para a V2, tá? Tchau, tchau.